Olá, bom dia. Hoje nós iremos trabalhar, né, com a questão do texto jornalístico, as fake news. Tá? Eu sou a professora Márcia e convidei aqui para mediar a mesa conosco a professora Fernanda Maria Borges. Muito obrigada, professora, pela presença. Bom dia, pessoal. Boa aula. Então, gente, olha só, né? Tema da nossa aula de hoje, então, fake news, verdades ou mentiras, né? Ainda mais nesse período de pandemia, né, professora? Né? Onde as fake news estão aí, né, em voga, né? É um tema bem recorrente, então, nós faremos aqui algumas apreciações sobre esse tema. Ok? Primeiramente, eu queria saber de vocês aí, os alunos, né? Em casa, que vocês estão acompanhando, respondam aí no chat para a gente, tá? Vocês já leram algum texto jornalístico? Se sim, quais os estilos de textos jornalísticos, aonde que vocês leram, né? Deem uma lembradinha aí e coloquem para a gente. Onde vocês acham que são encontrados textos jornalísticos? E, por último, mais uma perguntinha. Para que ler um texto jornalístico, tá? Vamos dar aí para vocês 2 minutinhos para vocês responderem aí para a gente, tá bom? Pessoal, vocês estão respondendo aqui, né, professora Márcia? Então, muitos responderam que sim, que eles olham essas notícias nos jornais. O Matheus falou que não está lendo nada. O Newton, sim, que lê jornal na internet. A Luana, adorei, Luana, The New York Times, muito chique. É bom porque vê notícias internacionais do mundo todo, muito legal. A maioria está respondendo que sim, que lê, que viu. O Júnior Thiago também falou que não está lendo nada. A Raíssa está vendo algumas notícias no jornal, professora. Que bom, né, gente? É muito bom a gente perceber, né, que todo mundo está antenado aí, né, nas últimas notícias, ainda mais nesse período, né, que está todo mundo em casa, né, e que justamente, né, gente, a gente vai falar hoje justamente da questão das fake news, justamente, né, por essa questão, né? O que é verdade, o que é mentira? Vamos lá. Gente, olha só. O que é um texto jornalístico? Vamos lá. Olha só, todas as notícias que a gente lê em jornais, revistas, mídias sociais, na internet ou qualquer veículo de comunicação, trazem informações, né, sobre o nosso cotidiano, sobre a política, a sociedade, né, o pensamento de grupos, né, ou até mesmo a visão pessoal de um cronista, né, com a intenção de passar uma mensagem, tá? Um apelo, uma ideia, né, ou até mesmo, né, uma informação. Então, gente, né, nós temos aí as diferenças já, né, entre os estilos vários de texto jornalístico, tá? Vamos ver aqui 2 dos principais, né, estilos aí que nós temos, né? Gêneros do texto jornalístico, vamos lá. O primeiro gênero é o gênero da notícia, tá? A notícia é um texto de caráter informativo,
A linguagem dele é clara, objetiva, obedece às regras da gramática normativa e circula tanto no meio impresso como no meio digital. Ou seja, né, a notícia, ela trabalha com o fato, né? A notícia, ela não é opinativa, tá? Quando você entra na questão da escrita, né, opinativa, você já entra em um outro tipo de gênero. A notícia, ela apenas, né, ela fica responsável apenas por noticiar, ou seja, por narrar um fato, tá certo? A crônica, né, vamos ver aí a diferença aí, tá? A crônica, ela é um texto literário, né, e geralmente ela narra situações do cotidiano de uma maneira bem-humorada, né, buscando mostrar pontos de vista diferentes, né, sobre determinadas situações, tá? O intuito aí, na verdade, da crônica não é apenas informar como da notícia, mas é o de levantar reflexões, ou seja, permitir que o leitor também realize a sua analogia entre o que ele está lendo e aquilo que ele mesmo, né, acredita, né, que seria importante ou seria interessante naquele momento, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo de uma notícia, tá, gente? Olha só. Colaboradores da Vila da Paz estão preocupados com as fake news. Agora, vamos lá, né? O que é fake news, né? Fake news, gente, o próprio nome já está falando, né? Fake vem, né, do inglês e significa falso, tá? News, notícia. Ou seja, fake news, notícias falsas, tá bom? Então, olha só. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito, né, de fake news ou notícias falsas que são veiculadas nas redes, e inclusive, né, quando a pessoa não tem um aporte para que ela verifique a veracidade dessa informação, muitas vezes ela acaba, né, incautamente, retransmitindo, repassando essa informação errada, né? Claro que, num primeiro momento, né, isso pode até, né, parecer ser uma coisa natural e uma coisa que não vai ter uma consequência muito grave. Entretanto, né, mais para frente, dependendo do teor da fake news que é difundida, que é divulgada, isso pode sim se tornar um problema bem sério, tá? Olha só, então vamos agora ler aqui, né, observar aqui um texto, né, uma notícia, tá? Lembre-se, notícia, ela apenas noticia o fato, ela não emite opinião, tá bom? Olha só. Misericórdia! Estamos vivendo uma época em que as fake news ganharam uma força extraordinária. Contar uma mentira no dia 1º de abril é até aceitável. Mas o que está acontecendo nos meios digitais está fugindo ao controle da população, disse M. Braga, 18 anos, morador da Vila da Paz. Outros jovens moradores, ouvidos na semana passada, estão muito preocupados com os impactos ocasionados pela disseminação de notícias falsas. Afirmou L. Rocha, 23 anos, tá, gente? Estamos vivendo um momento absurdo, sem sabermos o que é de fato verdade ou mentira. A gente, né, precisamos, tá? Aqui, quando a gente vê esse SIC colocado aqui, significa que foi, né, a fala foi reproduzida na íntegra, da maneira como o emissor a colocou, tá bom? Sem a correção gramatical. A gente precisamos fazer alguma coisa contra essas mentiras, opinou B. Gonçalves, 17 anos. Segundo a Silva, 15 anos, chegou a hora de parar com esse caô e de esconder-se atrás de falsidades. Aqui o caô que ele cita, né, é uma gíria, né? E essa é uma gíria muito utilizada no Rio de Janeiro para falar justamente sobre o que é mentira. Então, né, como talvez, né, aqui, para nós, aqui em São Paulo, né, não seja muito comum usar esse tipo, né, de linguagem, então vamos explicar aí que é uma gíria carioca, caô se refere a mentira, tá bom? Ok? Lembre-se, gente, todas as atividades, todos os textos estão lá no caderno do aluno de vocês podem estar acompanhando, ok? Olha só, gente, agora, né, temos mais um desafio para vocês aí, tá? Diante de uma situação difícil, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. O seu melhor amigo está sofrendo bullying na escola, tá? E cyberbullying, né? Todo mundo sabe o que é cyberbullying, gente?
Vocês sabem o que é? Cyberbullying é a mesma coisa que o bullying, só que ele é realizado de forma internautica. Então, como que o cyberbullying acontece hoje em dia? Vamos lá, um grupo de alunos, por exemplo, né, para brincar com aquele aluno, enfim, o que eles fazem? Eles entram nas redes sociais e colocam lá, né, espalham lá boatos sobre aquela pessoa, notícias falsas ou fake news, né, colocam apelidos desagradáveis na pessoa, né, fazem montagens com fotografias, expondo o chamado nudes, né, que também é uma coisa, né, professora, que infelizmente está muito em voga entre os jovens hoje em dia. Então, ou seja, é uma forma de ridicularizar, né, nos meios virtuais esse colega, tá bom? Então, olha só, o melhor amigo está sofrendo bullying e cyberbullying na escola, tá? Por causa de um boato, né, mentiroso aí, que foi espalhado nas redes sociais sobre ele, tá? Gente, e você, né, como amigo, conhecedor, né, daquela pessoa, você conhece a verdade sobre os fatos, né? Você sabe que a história não é bem como estão contando por aí, tá? Então, vamos lá. O que você, como amigo, como conhecedor daquela pessoa, pode fazer para ajudá-lo nesse caso, né? Até a romper essa corrente aí de bullying, cyberbullying e fake news, tá? Escreve para a gente aí no chat. 2 minutinhos para vocês pensarem. Olha, professora Márcia, a fala dos estudantes aqui está perfeita. A Júlia, ela orientaria o amigo a não se preocupar, porque ele sabe que é uma mentira. A Samira ia falar com a diretora ou com os pais. A Nicole lembrou, teve uma boa lembrança, denunciar para o Proerd. Achei bem bacana. A Clara conversaria com os pais do meu amigo. A Elizabeth falaria com os pais e responsáveis. A Maísa denunciar a rede social da pessoa. O Vitor, denunciar e falar com os responsáveis. São atitudes, assim, excelentes. Que bom, né, gente, que a gente está percebendo aí que os nossos alunos estão mesmo antenados, né, e sabendo, né, o que fazer num caso como este, né? Mesmo porque é um caso bem difícil, porque quando você espalha uma fake news, gente, vai atingir também a dimensão psicológica desse colega, né? Não é somente aquela dimensão social, né? Como esse colega vai estar se sentindo? Então, em casos mais graves, né, gente, a gente sabe que há colegas, né, que chegam a ficar bem doentes, né, emocionalmente falando. Então, a fake news colocada aí como cyberbullying, ela é um fenômeno dos dias atuais e ela causa, né,
consequências aí bem drásticas aí na vida, né? E até mesmo na formação da personalidade, né? Da pessoa que está sofrendo bullying, né? A pessoa se sentir o tempo inteiro inadequada, errada, feia, né? Ou seja, ela vai crescer, né? Esse jovem, né? Ele vai continuar, ele vai desenvolver um complexo de rejeição dentro dele. E isso é uma coisa extremamente delicada. Por isso que o que vocês escreveram aí é correto, sim. Primeiramente, antes de mais nada, procurar aí a direção da escola, os pais, os responsáveis, os adultos, para que todos juntos, né, pensem aí numa solução, numa forma de sanar o problema, né, conseguir parar com as fake news e também prestar o auxílio aí psicológico necessário, né, para a vítima, no caso, tá? É muito importante, ok? Então, vamos lá, né? Agora, gente, nós temos aqui, né, saindo do gênero notícia, tá? Nós temos aqui uma crônica, né? Lembra que eu falei? A crônica, ela é um texto jornalístico que ela é escrito, né, de maneira bem-humorada, né? Ela retrata uma situação do cotidiano de maneira bem-humorada, de forma a transmitir uma mensagem, ou seja, fazer com que você, receptor dessa mensagem, faça analogias, né? Você reflita sobre esse assunto, tá? Até vendo se você concorda ou não. Esse texto ele já tem um caráter mais opinativo, né? Reproduzindo aí também um pouquinho da personalidade do escritor, do cronista, ou seja, o que ele pensa, qual a visão pessoal dele sobre esse tema. Olha só, nós temos aí, então, né, vamos dar uma lidinha rápida aqui nesta crônica, né? A mentira e as penas. Olha só. Certa vez, um homem, por inveja, espalhou mentiras a respeito de seu vizinho, pessoa muito respeitada na aldeia onde vivia. O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e algumas vezes até de violência física. Primeiro, passou a andar pela cidade de cabeça baixa. Não conversava com ninguém. Depois, já não saía mais de casa. O vizinho, muito arrependido e tomado de consciência do mal que havia feito, foi conversar com um velho muito respeitado na cidade, pela sua sabedoria e pelos conselhos que dava às pessoas. O homem queria ajuda para reparar o mal que havia feito. O velho lhe disse que havia um jeito. O homem teria de pegar todas as penas de uma galinha morta, subir no telhado de sua casa e espalhar as penas ao vento. E depois disso feito, deveria voltar. Vamos lá. O homem, então, né, saiu mais do que depressa e seguiu toda a recomendação do ancião. E retornou. O sábio, então, lhe disse: agora você recolha todas as penas da galinha e as guarde num saco. Mas isso é impossível. Não tenho mais como pegar as penas. O vento já as levou para longe. O velho, cheio de compaixão, disse: você está certo. E assim como não tem como pegar as penas, não há como retirar todo o mal que causou ao seu vizinho pelas mentiras inventadas. Tá? Então, gente, olha só, né? Agora, vamos fazer uma reflexãozinha rápida, né, sobre esse texto que a gente acabou de ler, tá bom? Essa crônica. Essa crônica fala exatamente sobre o quê, né? Sobre o tema que a gente está tratando até agora, as fake news, ou seja, né, o vizinho vai, espalha mentira sobre outro vizinho, né? Este vizinho começa, então, as pessoas daquela comunidade passam a acreditar, né, na mentira contada e começam a evitar, a maltratar a vítima aí do bullying, né? E então esse senhor, né, no começo ele se retrai e depois ele para até de sair de casa. Ou seja, né, está indicando justamente o quê? Né? Que ele passa por um processo de isolamento social e até por um quadro aí, né, depressivo, tá? Ou seja, olha só o mal que isso pode fazer. Aí depois, né, claro, o vizinho, né, o difamador aí, ele sente-se, né, muito mal, né, percebeu o tamanho do estrago que ele fez na vida do outro, então ele vai e procura esse sábio, né? E agora chega a parte da nossa moral, né? Geralmente as crônicas, né, por mais que não tenha aquela moral da história escrita embaixo, como nas fábulas, ela também sempre coloca aí uma certa moralidade, né? Quando ele chega e fala: jogue as penas ao vento,
Agora, recolher as penas, ele fala é impossível? Pois é. Né? A palavra aqui, né, é até um texto, né, que ele exerce um simbolismo aqui. Né? A palavra, ou a má palavra, a palavra maldita, mal proferida, ela é como a pena ao vento. Ela se espalha de tal forma que, por mais que você tente recolher tudo depois, sempre vai ficar aquela dúvida, sempre vai ficar, né, aquele rançozinho que o pessoal fala. Né? E né, fatalmente a pessoa não vai conseguir nunca reparar todo o estrago que ela fez, tá bom? Olha só. Então, gente, agora, né, eu quero que, depois que a gente fez essa reflexão juntos aqui, né, eu quero que vocês agora em casa reflitam e escrevam aqui pra gente no chat, tá? O que vocês aprenderam, né? Qual foi a mensagem, o que ficou para vocês sobre esse texto aí da mentira e as penas? Agora eu vou dar para vocês mais 3 minutinhos para vocês refletirem. Coloquem uma respostinha assim um pouquinho mais completa para a gente poder discutir em seguida, tá bom? Até daqui a pouco. Professora Márcia, então vamos lá aos que os estudantes responderam. O Gabriel disse que aprendi que quando se faz o mal, não tem volta. A Vitória, a mentira não tem volta. A Gabriela, gostei muito desse texto. Kaila, bullying não é brincadeira, denuncie. Rafael, denunciaria por falso testemunho. Anali, a fake news pode afetar a saúde mental das pessoas. A Ana, ela colocou uma solução aqui, fazer um projeto anti-bullying para acabar com os desentendimentos. Professora, enquanto a senhora estava lendo o texto, eu refleti sobre um provérbio, uma parábola que diz que uma vez que a palavra é como uma flecha, uma vez que ela foi atirada, não tem volta.
Eu sei que é difícil às vezes, né, professora, a gente parar, pensar antes de falar, mas sempre tem que passar pela peneira, né? Se está certo, se vai machucar alguém, se vai ferir alguém. Vamos tentar fazer essas reflexões, não é, professora? Sim, né? Olha, gente, olha, tá maravilhosa a participação de vocês no chat, adorei todas as opiniões, né? Inclusive, eu até li aqui, né, também que uma menina falou que a mentira tem perna curta. É verdade, gente, né? E dentro do que a professora falou, que ela citou também essa parábola, né, que ela lembrou, tá? Eu acho muito interessante, né, que a gente passe a refletir justamente sobre o mal que nós podemos fazer quando a gente dissemina uma notícia errada. Pode ser uma coisa simples, desde fazer uma pessoa se perder do caminho certo. Pense na seguinte situação: uma pessoa chega para você, você está caminhando na rua, a pessoa te para e pergunta: olha, onde fica a rua tal? Aí você, para pregar uma peça na pessoa, né? Ah, tá, vou enganar esse matuto, né? Chegou agora do interior. Ah, eu vou falar para ele que fica atrás da rua tal. Aí você faz aquela pessoa se perder. Só que você não mediu ainda as consequências da sua brincadeira. Por quê? Às vezes essa pessoa, ela está com aquela pressa, né? Vai saber o que ela tinha programado para aquele momento. Vai saber se ela está indo socorrer alguém que está em dificuldade, né? Ou se aquilo, né, se ela tem que chegar a determinado local naquela hora marcada, aprazada. Do contrário, ela pode sofrer alguma punição, alguma sanção por aquilo, ou perder uma grande oportunidade. Então, você nunca pode, né, prever o tamanho do estrago que a sua notícia, né, mal proferida aí, né, ou a sua brincadeira pode causar na vida dos outros, tá? Um exemplo claro que a professora falou foi o da flecha. Realmente, quando nós proferimos qualquer palavra, gente, as palavras elas têm um peso e um valor muito importantes e muito grandes, né? Quando nós somos elogiados, a gente fica feliz, a gente fica descontraído, a gente fica solto, não é isso? Ao mesmo passo que quando alguém, né, nos vem com uma reprimenda, ou às vezes com uma crítica, né, infundada, aquilo vai nos entristecer. Tá? E foi o que aconteceu aí com este senhor da história, né? Ele ficou tão retraído, né, tão envergonhado, se sentindo tão inadequado, que ele simplesmente cortou todo e qualquer convívio social, isolou-se em sua casa, né? Parou simplesmente de interagir com as pessoas, o que é extremamente triste. O ser humano, gente, todos nós somos seres gregários, por natureza. O que é isso, né? Nós somos seres que nós precisamos viver em bandos, em grupos, em conjuntos. O ser humano ele não consegue viver sozinho. Por quê? Todos nós precisamos uns dos outros, né? Eu, por exemplo, aqui, eu estou precisando agora da mediação da minha colega, a professora Fernanda. Vocês aí em casa precisam das famílias, dos familiares de vocês, pai, mãe, irmãos, precisam do carinho dos amigos, porque é isso que vai fortalecer a gente. É isso que faz com que nós consigamos criar a nossa personalidade, né? Não se cria uma personalidade, não se cria um modo de ser, um modo de viver do nada, né? Nós nos espelhamos primeiro nos colegas, né? E depois, então, fazendo justamente essa analogia entre aquilo que a gente vê e o que a gente sente, é que nós criamos nosso próprio caminho, a nossa identidade, a nossa personalidade, tá? Então, todas as pessoas que são afastadas do convívio social ou que sofrem esse tipo de bullying, situação que as afasta desse convívio, né, podem, né, fatalmente aí desenvolver certos distúrbios em relação até às relações, né, interpessoais. Não é, professora? Então, professora, a gente pode relacionar esse texto com o bullying que sofremos na escola. Às vezes você fala assim, eu vou brincar com a minha colega. Para você é uma brincadeira, mas para o colega, não. O colega vai se sentir mal. Então, ao mesmo tempo, eu sempre penso assim, o mesmo tempo que você vai gastar para brincar com uma brincadeira de mau gosto com um colega, é o mesmo tempo que você leva para fazer um elogio. Então, em vez de brincar com brincadeirinhas de mau gosto, faz um elogio. Nossa, como você está inteligente hoje, seu cabelo está bonito. É ao mesmo tempo que se gasta e faz muito melhor para o ambiente, né, professora? Ah, sim, né? Todos nós precisamos aí, de vez em quando, daquela massagenzinha no ego, né? Se sentir especial para alguém, se sentir especial no seu grupo de amigos, né? Mas não tem nada mais gostoso, professor, acredito eu, do que fazer com que alguém se sinta especial também, não é? Né? Eu acho assim incrível.
quando você tem esse poder de chegar e mostrar para aquele seu colega que está ali sofrendo, às vezes, está envergonhado por alguma situação, até tolhido, né? Tem medo de falar, né? De como vai ser recebida a questão que ele vai colocar ali, o assunto, né, que o está preocupando. Muitas pessoas se isolam. Ao invés de chegar para o melhor amigo, para o pai, para a mãe, para algum responsável e contar sobre o problema que ele está passando, ele se sente tão envergonhado, achando que realmente ele está inadequado, achando que realmente quem está falando aquilo tudo tem razão, que ele fica, né? Ele se retrai e guarda aquilo para ele. Isso é extremamente ruim, né? Aí para as relações interpessoais, para a vida dessa pessoa, né? As sequelas disso a longo prazo podem ser bem grandes, né? Daí a gente vê, né, o surgimento aí de pessoas, né, antissociais, né? Aquelas pessoas que têm um relacionamento, né, uma socialização difícil, aquelas pessoas que são sempre irascíveis, né? Quando você vê um amigo seu ou qualquer pessoa que você conheça, né, tem um comportamento um tanto irregular, né? Explosões de raiva ou crises de choro, isso é um termômetro. Você já tem que perceber que, opa, alguma coisa não está indo bem. O que eu posso fazer para ajudar o meu colega? Agora, gente, né, que a gente já refletiu um pouquinho sobre tudo isso, eu gostaria que vocês aí, né, em casa agora pensassem, se você mesmo, estivesse passando por alguma situação difícil, né, o que você faria? Você procuraria um colega, você procuraria primeiro os pais, né? Como que você faria para colocar, para expor para fora esse sentimento, para não permitir que isso, né, acabasse aí minando a sua vontade de seguir em frente, a sua vontade de socializar, a sua vontade de crescer, de evoluir como pessoa, tá? Então, pensem aí, mais 2 minutinhos para vocês pensarem. O que vocês fariam no caso de, né, se sentirem inadequados ou incomodados, seja por um bullying ou até mesmo por um sentimento pessoal, tá? Coloquem aí para a gente no chat, por favor. Professora Márcia, então vamos aos comentários. Olha, a Laura falaria com Deus, uma oração, muito bom. Giovana procuraria meus pais. Nicole também contaria para os pais. O Bernardo choraria muito no meu quarto. Não
é errado, Bernardo. A gente chora, se recompõe, depois bola para frente. Escutaria uma música, então buscar as artes às vezes, que é muito bacana para ajudar. A Beatriz tentaria me sentir mais forte, que é o que eu do Bernardo. Choraria no quarto, mas depois a gente tem que se sentir mais forte. Falaria com meus pais e amigos, a Letícia. Então, gente, olha, muito interessante, né, tudo que vocês colocaram, tá? Achei ótimo, muito bem. E assim, né, a questão do chorar, a questão do colocar para fora, a questão do sentimento, é importante sim, é importante não ficar guardando. Por isso que, né, é sempre muito importante, sempre que você se sentir inadequado, se sentir sozinho, se sentir meio perdido, procura alguém, né? Procura primeiro conversar com alguém. Primeiro, no primeiro momento, você pode desabafar até com o melhor amiguinho, né? Não tem problema. Só que depois, gente, procure a ajuda de alguém que realmente tenha condições de te ajudar. Geralmente seus pais, e dependendo do caso, né, se for uma tristeza e um entristecimento que já está demorando a passar, muito tempo já, aí é melhor, né, conversar com os pais até para procurar, né, uma ajuda, de repente uma ajuda médica, né, um psicólogo aí, que pode estar ajudando, né, pode estar resolvendo a questão, tá? Retomando, então, o que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá. Hoje nós aprendemos sobre fake news, nós aprendemos sobre gêneros jornalísticos, né? A notícia e também, né, a crônica, tá bom? Então, e fizemos aí, né, a nossa discussão sobre, né, todos esses gêneros e também os impactos, né, da fake news e do bullying e do cyberbullying na nossa sociedade nos dias de hoje. Quero agradecer muito a professora Fernanda, né, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora Márcia, pelo convite. Então, gente, para vocês também que nos acompanharam até aqui, fica aqui meu muito obrigada e até a nossa próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.